Bom dia, amigos do canal. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje é sexta-feira da fera. Seja bem-vinda ao canal. Deixe-me acompanhar você em suas atividades ou no seu relaxamento. Então vamos ao relato. Bom dia, o meu nome é Antônio. Tenho 37 anos e moro no Piauí. O relato que eu vou contar hoje se passou em agosto do ano passado. Não sei se vou saber falar direito, mas vou tentar. Tudo começou depois de uma tragédia. O meu pai partiu de uma forma trágica. Era um senhor novo, cheio de vida, mas teve um acidente de moto. Ele nos deixou um sítio no interior, que no caso era o xodó dele. Fazia anos que os planos dele era se aposentar e morar lá, mas não deu tempo. No entanto, ele gostava muito de lá. Quando o luto passou, eu fui até lá ver o que faria. Eu não queria vender, mas também eu não tinha condições de manter. Eu sei que não ia me adaptar à vida no mato. Eu só nasci no interior, mas fui criado na cidade. Chegando no sítio, eu conheci o caseiro, sua família. Pessoas humildes que cuidavam tão bem daquele espaço, que não era grande, mas estava muito bem cuidado. Comentei com seu João que eu não tinha planos de ficar, que talvez eu teria que vender, mesmo com dó no coração. Foi aí que ele me perguntou se eu não venderia para ele, em parcelas como se ele estivesse pagando o aluguel. Ele disse que faria um empréstimo e que ia dar um jeito para comprar. Bom, para resolver essas papeladas, demora um certo tempo, e eu ia passar alguns dias. Ali morava na casa a mulher dele e os 2 filhos. Eles realmente gostavam daquele local. Essa conversa aconteceu no primeiro dia e como demorava um pouco, resolvi passar uns dias ali. Logo na primeira noite, eu notei algo estranho quando foi começando a escurecer. Os 2 filhos saíram fechando todas as janelas e portas da casa, mas não de um jeito normal. Como eu era um estranho no meio deles, só observei e fiquei quieto. Eu dormi normalmente. No outro dia, seu João veio falar comigo, veio me perguntar se eu tinha medo de coisas sobrenaturais, medo do desconhecido. Primeiramente eu disse que nem acreditava nessas coisas. Foi aí que ele me contou a história mais cabeluda que eu já ouvi na minha vida. Ele me disse que toda noite um bicho rondava o terreno, que algumas vezes até forçava a porta, mas que na maioria das vezes ele ficava escondido nas árvores, ao redor da casa. Eu, sem acreditar em nada, comecei a perguntar mais detalhes a seu João. Ele me disse que é um bicho dos braços grandes, que quase arrastam no chão e que anda bem desengonçado, mas que tirando isso tem aparência de um ser humano. Ele também contou que viu o mesmo bicho umas 4 vezes, mas que ouvia quase todo dia. Que sempre que escurece todo mundo já sabe o que fazer para evitar o contato. Logo no começo eu achei que era história dele, para eu realmente não querer ficar na casa, mas eu vi quando ele contava que realmente ficava com medo. Eu vi também que a quantidade de detalhes que ele contava, 2 ou 3 vezes a história, era do mesmo jeito. Curioso do jeito que sou, mas não deveria ser, eu combinei, então com ele pra gente esperar. Morrendo de medo, ele disse que não era bem assim e que não era do jeito que eu queria, era só saber tomar cuidado. É claro que eu não aceitei e disse para ele que só acreditava vendo. Porém, na noite seguinte, como já tinha observado os 2 filhos deles fecharem todas as janelas e portas da casa e já entrarem no quarto para dormir, eu chamei ele e disse: seu José, hoje eu vou dormir na sala e esperar esse tal lobisomem que você fala. Ainda sem acreditar muito na história dele, deitei normalmente e comecei a tentar dormir quando de repente eu ouvi um barulho alto vindo da lateral da casa. Logo em seguida uma respiração alta, como se fosse alguma fera ou bicho muito grande. Eu não tive a coragem de olhar na brecha da porta. Eu fui no quarto do seu José e o chamei, avisei, tinha algo lá fora. Ele deu um sorriso de canto de boca e falou: eu avisei pro senhor agora, vá se deitar e dormir, ele não vai nos fazer mal, caramba. Aquilo ficou na minha mente. Como assim ele convivia de boa com um monstro, que sequer ele sabia o que era, mesmo ouvindo que aquele caseiro vivia? Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, que uma família inteira lidava tão naturalmente com aquela coisa. Por mais alguns dias que eu passei no sítio, eu voltei a ouvir o mesmo barulho e a mesma respiração e perguntei ao seu José como ele vivia tão bem com algo tão perigoso e assustador. Ele disse que no começo teve muito medo, mas que depois, como não tinha para onde ir e muito menos outro emprego, se viu numa condição de não ter escolha.
Ele disse que meu pai morreu e nunca soube dessa história, já que quando meu pai ia para lá, ele fazia questão de que meu pai ficasse no quarto mais longe da entrada possível. Para ele podia até ser normal, mas, para mim não era. Eu não conseguia me conformar com aquela história. Eu ia pelo menos tentar de algum jeito. Foi quando eu fui procurar algum jeito de acabar com isso. Em todo lugar que fui, ouvi falava de uma reza antiga, que só um rezador muito experiente podia fazer. Naquilo sítio, que estava muito afastado e não haviam casas próximas. Seu José disse que não havia nenhum rezador por ali. Eu fui até a cidade procurar nas mercearias e comércios, por algum que conhecesse mais um rezador. Perguntei em todos os cantos, mas ninguém sabia de nada. Todo mundo me dizia que hoje em dia essa cultura estava se acabando e que por ali eu não iria achar. Quando eu estava dentro de um açougue e conversando com o açougueiro, um senhor ficou me olhando de forma diferente e quando eu já estava quase desistindo. Indo embora ele veio até mim e perguntou se eu estava procurando um rezador, e para quê? Eu expliquei toda a história para ele, e ele me disse que o seu avô era um rezador, porém estava muito velhinho e não poderia me ajudar. Mas eu fiz questão de ir até ele e consegui convencê-lo de me levar até o rezador. Bom, realmente o seu João era bem velhinho e perguntei a ele como me livrar do tal bicho. Ele me ensinou algumas coisas que eu não posso revelar aqui. Mas era a única coisa que eu tinha, além de sorte e da minha coragem. Eu fui correndo para o sítio contar para o seu José. Eu estava muito animado, porque eu tinha certeza que aquilo daria certo. Com medo da criatura, ele disse que era melhor deixar como estava. Então eu resolvi tentar sozinho, durante a tarde. Coloquei em prática o que o rezador havia me ensinado e quando a noite chegou, já estava tudo pronto. Eu estava sozinho e fiquei na alpendre no escuro. Eu estava esperando aquela coisa, até que de repente aquela criatura passou, como se fosse um vulto, muito rápido. Quando eu digo rápido, é muito rápido mesmo. Aquela coisa havia passado outra vez e ficou de frente para mim, porém de longe. Mas eu tive certeza de que aquilo estava olhando diretamente para mim. Foram os segundos mais longos de toda a minha vida. Quando eu percebi que em um piscar de olhos, aquela criatura poderia facilmente acabar comigo, foi aí que a minha ficha caiu e eu corri para dentro de casa. Ali eu entendi que era humanamente impossível fazer alguma coisa com aquela criatura monstruosa, que na verdade era até deformada. Não passei mais de uma noite sequer naquele sítio e nunca mais pisei lá. Às vezes eu falo com seu José, pois resolvi vender o sítio para ele. Não falamos sobre aquele ser, só sei que ainda deve habitar por lá, naquele local. Ainda penso naquela visão que eu vi. É impossível conseguir viver normalmente, depois de uma experiência daquela, mas, de algum jeito, seu José conseguia. O meu nome é Marcos Pereira, eu tenho 60 anos de idade, e o meu relato aconteceu no ano de 1982. Eu fui criado no interior do estado do Pará e cresci tendo muito contato com a natureza, vivendo com os meus pais e mais 5 irmãos, dos quais eu era o mais velho. Eu tive uma infância simples, porém, muito feliz. O nosso pai era muito trabalhador e nunca nos deixou passar fome. Eu cresci o ajudando com os afazeres da roça, na pesca e muitas caçadas. Quando eu completei 20 anos, eu conversei com meu pai e disse a ele que eu iria sair de casa em busca de trabalho para ajudar a nossa família a melhorar de vida. O meu pai até que tentou me convencer a não ir, mas no final ele acabou entendendo que eu buscava apenas a melhoria de nossas vidas. No dia que eu parti, a minha mãe chorou muito, mas abençoou a minha partida e me deu um forte abraço, que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Me despedi de todos e peguei um barco que passava toda semana em frente à nossa casa, com destino a uma cidade ribeirinha próxima. Ao chegar lá, eu fui na casa de uma tia, irmã do meu pai, e comecei a procurar emprego, apesar de estar lá algumas semanas. Eu ainda não tinha conseguido nada. Foi quando o vizinho da minha tia, chamado Francisco, muito conhecido como seu Chico, veio falar comigo. Ele me disse que a minha tia havia dito que eu estava procurando emprego. Eu respondi que sim. Ele sorriu dizendo que estava indo para um garimpo no dia seguinte e precisava de alguém para ajudá-lo. O trabalho era braçal e pesado, mas pagava muito bem. Ele me explicou mais ou menos como era o serviço. Eu fiquei muito animado, pois eu cresci acostumado a trabalho braçais na roça. Logo eu aceitei a proposta e assim que o seu Chico me ofereceu. Ele foi embora e eu arrumei as minhas coisas para a viagem.
Na manhã seguinte bem cedo, pegamos a embarcação que nos levaria rio acima, porém ele nos levaria até a metade da viagem, pois a outra metade seria a pé, por um caminho no meio da mata. Desembarcamos e começamos a caminhar. O caminho era estreito e só ouvia o canto dos pássaros, eu aí conversando com seu Chico, enquanto ele me falava sobre o local e o trabalho, além de me avisar para ter cuidado com os outros garimpeiros, pois era comum ocorrerem crimes no local. Quando foi por volta das 7 horas da noite, chegamos ao barraco do seu Chico. Um rapaz chamado Roberto nos recebeu e seu Chico disse que dividir o barraco com ele. Conversamos enquanto jantamos e logo fomos dormir, pois o trabalho começaria no dia seguinte. O trabalho era realmente cansativo, mas com o tempo eu me acostumei. Logo os meses haviam se passado, eu havia comprado uma espingarda e nas folgas eu gostava de sair para caçar. Eu selava a carne das caças para o meu consumo e o que sobrava eu vendia para os outros garimpeiros. Eu saía sempre às sextas-feiras, à noite para caçar. E retornava no sábado pela manhã. Eu acabei descobrindo um lugar a 20 minutos de caminhada do garimpo, onde haviam muitas árvores de frutas silvestres. Lá eu fiz um mirante, uma pequena plataforma onde os caçadores ficavam, sentados esperando os animais passarem embaixo para abati-los. Eu construí em cima de uma das árvores, 5 metros de altura era um ótimo lugar para caçar. Durante a noite os animais vinham até lá para se alimentar das frutas que caem no chão. Essa foi a minha rotina semanal, até que um dia em uma sexta-feira tudo mudou. O fim de tarde chegava, eu tomei um banho, comecei a me arrumar e peguei a minha lanterna, limpei a minha arma e verifiquei as munições. Quando estava quase tudo pronto, o seu Chico me olhou e me perguntou para onde eu ia. Eu sorri e disse que ia caçar como sempre fazia toda semana. Foi então que seu Chico coçou aquela sua barba branca e disse que se fosse eu, não iria naquele dia, pois estávamos na Semana Santa, era Sexta-feira Santa. Desde muito novo ouvi os mais velhos dizerem que nesse dia devíamos nos resguardar em respeito ao Salvador. Durante esse período, tudo quanto é coisa ruim anda solta por aí, eu já havia escutado muitas histórias de causos do meu pai, mas para mim eram apenas histórias. Eu não acreditava no sobrenatural, já que eu nunca tinha visto nada na minha vida. Eu terminei de me arrumar e disse a seu Chico, para não se preocupe, eu vou ficar bem. Eu saí do barraco e caminhei rumo à mata. Alguns minutos depois eu cheguei no local onde eu fiz o mirante. Eu subi e fiquei lá em cima, aguardando a noite. Já estava ali há bastante tempo e quando eu olhei no meu relógio, já eram mais de 10 horas da noite. Foi então que começou a ventar do nada. Eu percebi algumas nuvens negras no céu e trovões ao longe. Eu pensei comigo mesmo, é melhor voltar para o barraco. Antes que essa chuva caia, foi quando eu ouvi algo debaixo das árvores. Eu liguei a minha lanterna e era um porco do mato que comia as frutas, ele ficou cego pela luz da lanterna. Eu mirei e atirei, acertando o lado da cabeça do animal, que caiu ali mesmo. Eu fiquei feliz pois minha espera não tinha sido em vão, eu me preparava para descer do mirante e pegar o porco quando eu ouvi alguém bem distante gritar. Ei! Eu fiquei parado escutando, pouco tempo depois, eu ouvi de novo. Ei! Eu pensei que alguém do garimpo estava perdido na mata e gritava procurando ajuda. Foi aí que eu decidi responder e gritei também. Oi! Pouco tempo depois responderam, ei! Ei! Mas bem alto e estava perto de onde eu estava. Eu achei bem esquisito, pois poucos segundos antes estava bem longe. Então gritei de novo. Opa! Olá, tem alguém aí? E a resposta veio ainda mais perto. Era impossível uma pessoa percorrer essa distância em tão pouco tempo, ainda mais andando no meio da mata. Enquanto isso, começou a chover. Eu fiquei quieto ouvindo em cima do mirante. Foi quando ouvi a poucos metros de onde eu estava alguém gritar. Oi? Eu fiquei calado e não respondi. Mas tudo aquilo era muito estranho para mim. A noite estava muito escura devido à chuva e eu não enxergava praticamente nada. Foi quando eu ouvi uma respiração forte, acompanhada de passos pesados, se aproximando na minha direção, de onde o porco do mato estava caído. Eu ouvi alguns estalos e grunhidos em meio à escuridão. Naquele momento eu estava imóvel, tremendo de tanto medo. Eu nem pensei em usar a minha arma, pois eu sabia que aquilo ali não era desse mundo. Foi quando um relâmpago cortou o céu, eu pude ver nitidamente aquela coisa, que estava agachada devorando o porco do mato.
Os estalos eram o som dos ossos sendo triturados na boca daquilo. Os relâmpagos ficaram mais frequentes e pude vê-lo. Claramente parecia um macaco muito grande, com braços longos e fortes. Tinha o corpo coberto de pelos e na ponta dos seus dedos haviam garras. Era uma visão horrível, da qual me lembro até hoje. Aquilo terminou e saiu caminhando de mata adentro. Poucos minutos depois eu ouvi nitidamente um outro grito. Ei! Porém já estava um pouco distante de onde eu estava. A mata ficou em silêncio, ouvindo apenas o barulho dos trovões e da chuva. Eu estava com muito medo, mas percebi que a árvore onde eu estava tinha poucas folhas. Eu dei sorte daquilo não me ver. Eu juntei toda a coragem que me restava e decidi mudar de árvore. Eu subi em outra que tinha mais folhas, pois ali me esconderia melhor. Eu bati os dentes de frio, de medo. Estava já perto da outra árvore, quando ouvi aquele grito de novo. Ei! E parecia vir bem rápido. Eu subi e fiquei quieto, por entre as folhas. Quando o relâmpago clareou novamente, eu vi aquele bicho debaixo do mirante, onde eu estava antes. Aquela coisa farejava o ar, como se me procurasse. Eu percebi que ele só não tinha me notado ainda, por causa da chuva que escondia o meu cheiro e agora diminuía aos poucos. Era só questão de tempo para ele me achar. Eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Eu esperei e depois de algum tempo, aquilo saiu gritando novamente pela mata. Quando o som dos gritos estavam bem longe, eu desci da árvore e comecei a correr. Peguei a trilha que levava de volta ao garimpo e corri mais rápido que eu pude. Os gritos agora se aproximavam novamente de mim. Olhei desesperado procurando lugar para me esconder. Foi então que um relâmpago clareou o céu. E vi uma bananeira bem alta ao lado da trilha, com folhas muito grandes que tocavam o chão. Eu me encolhi debaixo das folhas. Pouco tempo depois aquela coisa passou pela trilha, bem ao meu lado. O meu coração batia tão forte, que sinceramente eu achei que fosse desmaiar. Ele andou mais alguns metros e gritou, saiu da trilha e se embrenhou na mata. Os gritos estavam bem distantes, quando eu saí debaixo da bananeira e comecei a correr novamente. Após vários minutos correndo, eu vi a luz da lamparina que seu Chico deixava acesa durante a noite. Eu já estava exausto, mas não diminuiu o passo. A chuva então parou. Foi quando eu vi novamente aquele grito agora bem perto de mim. Eu saí da mata e comecei a gritar por socorro, enquanto eu corria ainda mais. Foi aí que eu vi o seu Chico abrir a porta do barraco. Então não perdi tempo, eu entrei me jogando lá dentro. Lá mesmo eu apaguei e não vi mais nada. Quando eu abri os olhos já era de manhã. Seu Chico estava sentado na porta do barraco tomando café e Roberto estava numa rede próxima à minha. Eu me sentei e percebi que as minhas pernas estavam bem machucadas. O Roberto perguntou o que havia acontecido na noite anterior. Eu contei tudo para ele e para seu Chico. Seu Chico disse que enquanto eu estava correndo para o barraco, ele olhou para fora e viu que na beira da mata havia alguém de pé olhando em nossa direção. Eu pedi desculpas por não ter ouvido os conselhos dele, e ele me pediu apenas para descansar e me recuperar. Assim que eu me recuperei, agradeci ao seu Chico por tudo. Peguei o ouro que eu havia juntado e saí daquele garimpo. Com o dinheiro que juntei, eu comprei uma casinha e trouxe toda da minha família para a cidade. Aprendi o ofício de pedreiro, profissão que exerço até hoje. Ajudei também os meus pais enquanto em vida. Eu constituí uma família, graças a Deus. Eu sou feliz com tudo que tenho hoje em dia. Nunca mais duvidei de nada nesse mundo, pois me lembro que naquela noite, a minha teimosia quase custou a minha vida. Gostaria de saber suas opiniões e teorias nos comentários. Você tem algum relato de lobisomem? Compartilhe conosco. São 10 horas da manhã no Brasil. Obrigado por sua companhia até aqui. Lembrando o último a sair, apague a luz e feche a porta. Um bom dia a todos. Até o próximo relato.